750 quilos de ouro por ano. Que cada data, cada lote de terra dentro de uma mina tem que pagar para Portugal, beleza? 1750 também é o ano que um cara chamado Marquês de Pombal vai assumir como primeiro-ministro de Portugal, beleza? E esse cara, logo no começo do governo dele, em 1751, ele enfrenta um desafio grotesco. Lisboa vem abaixo, num terremoto bizarro. E ele vai ter que reconstruir a cidade. Então ele vai aumentar a finta para 100 arrobas. Ele triplica a parada. Ou seja, 1,5 toneladas de ouro que tem que ser pago diretamente à coroa portuguesa. Aí a galera fica puta pra cacete. Porque realmente, meu irmão, a coisa fica insana, né? O negócio vira um arroxo que o minerador quase não ganha nada. Mas vai ficar pior. Porque caso você não pagasse a finta de 100 arrobas, aí vem uma cobrança, que é muito importante você saber, chamada de derrama. Essa derrama consistia no seguinte: pô, o cara só conseguiu pagar 80 arrobas. Ainda tá faltando 20 arrobas ainda, beleza? 300 quilos de ouro. E aí, o que o cara faz? Não tem como pagar? Então começa a confiscar as joias, começa a confiscar os móveis, começa a confiscar os bens, e tudo isso era jogado no meio da rua, derramado. Então, além de ser uma cobrança extremamente cruel e abusiva, ela ainda era humilhante, pô, porque botava o cara em uma situação de total desespero. Porque bastava um ano em que a mina dele esgotasse o ouro, Portugal não quer saber. Então, assim, era quase uma armadilha. O minerador podia falar: cara, a minha mina esgotou, dane-se, teu contrato é do ano, arruma 1,5 toneladas de ouro, senão a gente vai roubar tua casa, teus bens. Então é claro que a partir da derrama, a insatisfação das Minas Gerais começa a ficar muito maior. É, por exemplo, o dia que os inconfidentes escolheram para fazer a revolução, que não aconteceu, mas que é uma história que eu te conto mais para frente também. E nem só de ouro vive Portugal, né? Renan, deixa eu dar mais um golinho, por favor. 1730, começam a descobrir diamante, cara. Não bastasse o ouro que eles levaram, ainda vão achar diamante. Arraial do Bom Tijuco era o distrito, atualmente chamado, obviamente, de Diamantina, beleza? Então vamos lá, pessoal. No começo, Portugal não deu muita atenção. E aí cobrava-se o quinto. Tipo, tentava pegar a quinta parte ali, beleza. Só que você não pode fundir diamante. Então, era uma cobrança complicada. A partir de 1753, Portugal aceita os chamados contratadores. O que é isso? O cara chegava lá em Portugal, pagava um dinheiro forte e ganhava o contrato para que só ele pudesse explorar diamante. Beleza? Pombal depois foi perceber que essa galera que era contratadores ganhavam um dinheiro absurdo. Então eles pagavam, sei lá, 150 mil réis pro rei e ganhavam 1 milhão. E aí o Pombal fala: cara, a gente está falando de diamante. Então esquece essas formas de tributo. A gente tem que explorar diretamente. E aí, meu amigo, é que Diamantina virou quartel-general. Toda cercada, tu entra pelado, tu sai pelado, para não traficar nenhum tipo de pedra preciosa, e ao final de tudo, Pombal vai conseguir extrair 650 quilos de diamante. Ah, qual é, professor? Mas de ouro são milhares de toneladas de ouro. Eu prefiro 650 quilos de diamante, mesmo, porque vale muito dinheiro. É a pedra mais preciosa do mundo. E aí a gente vai ter nessa época a famosa Chica da Silva, uma ex-escrava que se casou com ninguém mais, ninguém menos do que o Conde de Assumar. O cara era intendente das Minas, o cara mais poderoso do Brasil, tá ligado? E eles vão ter 8 filhos e Chica da Silva vai ter uma vida de rainha mesmo, ela vai criar uma mini corte no palacete só com outras mulheres negras. Foi um escândalo para a sociedade mineradora, dane-se. Isso aqui é Brasil, então tudo é possível e vai virar depois a vida dela contada através de livro, que vai virar uma novela, até hoje é uma das novelas
mais assistidas da história da humanidade. Tipo assim, até na China a galera viu a lindíssima Zezé Mota representando o Chica da Silva. Depois vai ter uma outra interpretação com a Thaís Araújo, se eu não me engano, que é uma minissérie da Globo, mas que não vai ter o mesmo impacto do que aconteceu com a Zezé. E aí vamos lá, pessoal, agora isso aqui é importante, tá? Talvez o mais importante da aula. Quais são as transformações do ciclo açucareiro para o ciclo minerador? Você ligou? Bastante coisa. Então, primeiro, quando a gente pensa no ciclo do açúcar, a gente pensa em engenho, fazenda. O Brasil era um grande país rural. Porque é fazenda, 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 pecuária para o interior e não tem mais nada. Quando você encontra ouro, você tem uma aglomeração muito grande de gente. Mano, se você encontra... Aqui do lado do ProEnem tem uma área imensa, que é um pântano, né, Renan? É um... Não sei que porra é aquela. A gente só vê capivara aqui passando, mas é uma área muito grande mesmo, assim, abandonada. Se eu saio daqui e encontro ouro hoje, e mando mensagem pro Renan, Renan, encontrei ouro. Aí o Renan manda pro irmão dele, caraca, o Otto encontrou ouro. Daqui a 2 dias tem 10 mil pessoas ali, não tem a menor dúvida disso. É o que aconteceu, por exemplo, com Serra Pelada. Se ligaram? E não tem controle, porque a ambição do enriquecimento fácil é muito grande. Então o que acontece é o seguinte, quando encontraram ouro no interior do Brasil, Minas Gerais nem é considerado interior hoje, mas na época era. De repente você tem no mesmo lugar 30 mil pessoas. Depois no outro lugar 50 mil pessoas. Essas pessoas precisam comer, beber, dormir, elas precisam descansar, elas precisam se divertir, elas precisam de medicamento. Então, ao redor dessas aglomerações urbanas, dessas aglomerações populacionais, começa a surgir o açougue, o mercado, o hotel, a farmácia, e aí começa a virar uma cidade, que são essas lindíssimas cidades até hoje em dia. Ouro Preto, isso aqui é Tiradentes, se eu não me engano, isso aqui é Mariana. Então, o surgimento de diversas cidades muda a dinâmica da colônia, pô. Como é que você tinha mobilidade social na época do açúcar? Não tinha. Ou você é um escravo negro ou você é um proprietário branco. Acabou. Ah, mas tem o bandeirante. Ah, tem o feitor. Tem o capitão do mato. E aí? Quem são eles? Mestiços pobres, entendeu? Aqui não. Aqui você tem a possibilidade de mobilidade social. Ou ganhando dinheiro com ouro, ou principalmente ganhando dinheiro com comércio. Porque agora existe um mercado consumidor interno, que não existia antes. E claro, um grande deslocamento populacional da galera que sai do Nordeste e vem para o Sudeste. É esse o momento em que o Sudeste brasileiro vira a região mais populosa, graças ao ouro de Minas Gerais. Entenderam? Então você tem possibilidade de enriquecimento, mas você pode ficar no meio do caminho. Então se cria ali uma classe média, que também não existia no Brasil. O ciclo minerador, ele tem características muito diferentes e muito maneiras. Porque, por exemplo, Ouro Preto é descrita por todo mundo naquela época como uma cidade europeia. Urbanizada, pavimentada, tinha ópera, tinha teatro, tinha praça, tinha biblioteca, iluminação pública. Galera andava em Ouro Preto como se estivesse andando em Paris, assim, uma cidade lindíssima. E se desenvolve no seio da mineração e dessa vida urbana de Minas Gerais, o mestre Aleijadinho, né, cara? Que vai fazer um barroco, quando eu digo genuinamente brasileiro, é porque, de fato, todo estudante de artes, gringo, tá? Olha para as obras do Aleijadinho e fica de bobeira. Fala, caraca, mano, é um barroco muito peculiar. E o que maneiro? O Aleijadinho, ele era filho de um padre com uma mestiça. E pelo que a gente sabe, a mãe dele tinha traços de descendência africana e também indígena. E por que a gente vê esse traço indígena? Porque o Aleijadinho vai fazer grande parte das suas estátuas com o olhinho puxado, que é uma característica indígena, sabe qual é? E isso não vai ter no barroco europeu, com os querubim tudo lá, com o olho arredondado. Esse cara, ele pintava, ele esculpia, ele talhava e ele esculpia em gesso, mármore e principalmente aquilo que vai ser a sua grande novidade, que é a escultura
em pedra-sabão, que é um minério puramente brasileiro e que vai fazer com que Aleijadinho ganhe repercussão internacional. Esse apelido horroroso, né, Aleijadinho, foi dado porque ele tinha um problema degenerativo, que fazia com que ele perdesse os movimentos das extremidades. Então, já na velhice, a galera amarrava a estaca e o martelo nos pulsos, cara. Então, sem os dedos, ele ainda conseguia esculpir esse estilo artístico que despreza espaço, né? O barroco, ele odeia espaço, assim. Se tem um buraco ali, você faz uma planta, uma árvore, dois querubins, um santo, uma virgem, bota uma outra árvore, mas você não pode ter espaço vazio. Na Europa, já era a época do neoclássico. A Europa, mais uma vez, vai buscar referência nos gregos e nos romanos. O que eu te ensinei na aula passada, na aula de geral, agora, Renascimento, é o classicismo. Nessa época, na Europa, era o neoclassicismo. Então, de novo, coluna grega, aquelas coisas de sempre. E aqui é o auge do nosso barroco, atrasado, porém genuíno. Se ligaram? E essas igrejas, elas eram feitas para criar movimento. Porque você bota ali folha, árvore, santo, querubim pra cacete. Em uma época que a iluminação era vela. Como é que fica a vela? Então, meu irmão, imagina, tu tava lá rezando, Maria chega, olha pro lado, tá um querubim. Ah, bom, eu acho que devia ser uma coisa meio amedrontadora. Outra grande transformação também, pessoal, é a criação de um mercado interno. Vai chegar no auge da mineração e você tem 500 mil de pessoas lá, cara, em Minas Gerais. 500 mil. Então a galera fala assim, pô, irmão, eu vou produzir charque, não vou produzir charque, porra, pra vender pra Portugal, vou vender pra Minas Gerais. Gado, algodão e a nossa cachaça. A nossa, que eu digo, carioca. Ah, qual é, professor? Pô, peraí, pô. Vocês sério que vocês estão... Eu sou mineirinho, uai. Você acha que você entende mais de cachaça que eu sou? Claro que hoje os principais alambiques estão em Minas Gerais. E dificilmente você vai conhecer alguém que conheça tanta cachaça como o mineiro. Que o mineiro, meu irmão, gosta de cachaça. Mas a invenção é carioca. Especialmente de Paraty. Tanto é que se você quiser fazer uma cachaçinha com cravo e canela, se você comercializar, você está ferrado. Porque só existe a famosa Gabriela em Paraty. É receita patenteada, você não pode produzir em outro lugar. É sério. Pode perguntar aí pro mineirinho, porque a cachaça é carioca. É claro que existem outros grandes tipos de cachaça. Hoje Minas Gerais produz muito mais cachaça, mas a invenção nasceu aqui no Rio de Janeiro, beleza? Inclusive, cara, a história de Paraty é muito interessante. Por quê? Minas Gerais escoava a produção de ouro pelo Rio de Janeiro. E o Marquês de Pombal, de novo ele, vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro por um motivo óbvio. Onde é que está a principal riqueza da colônia? Está no Sudeste, está em Minas. Então você precisava de uma fiscalização mais próxima de Minas Gerais. E essa fiscalização vai ser o Rio de Janeiro. E o Nordeste fica abandonado de vez. Vai ter várias revoltas por lá, principalmente porque o Nordeste se sente desprezado, porque agora a cidade maravilhosa é a capital do Brasil. Beleza? E vai receber escravo pra cacete, vai receber imigrante pra cacete, gente de tudo que é canto. Cara, mas era tanto ouro, que a Estrada Real, que vem hoje, que a gente conhece como Dutra, Serra das Araras e tal, não dava conta. Então se abriu um segundo caminho do ouro que vinha para Paraty. Isso aqui é Ilha Grande, para quem conhece, lugar paradisíaco do Rio de Janeiro. Quem não conhece, deve conhecer, né? Desembarque em Abraão e vai dar um rolê em Aventureiro, Praia do Dentista, Lopes Mendes, São João Batista. É maravilhosa a ilha. Dá para fazer toda ela em 15 dias a pé. Isso aqui é a Baía de Ilha Grande e aqui é Paraty. E Paraty foi crescendo, chegou a ter 20 mil pessoas. Quando acabou o ciclo do ouro, Paraty foi abandonada. Chegou um momento que ela tinha 600 pessoas, só pescador, tá ligado? Ó, 1978, na ditadura militar, começa a construção da estrada Rio Santos,
que sai aqui do Rio de Janeiro, para quem conhece, Avenida Brasil até o final da Brasil pega a direita. Aí tu vai vindo pegando Itacuruçá, Mangaratiba, Angra dos Reis e até você chegar em Paraty. Quando a galera chegou, os engenheiros e os operários, e olharam para Paraty, o pessoal falou assim, que isso, mano? Que cidade é essa? Pô, parece uma cidade de Minas Gerais. É igualzinho Diamantina, igualzinho Ouro Preto, só que pequena, né? E aí chamaram os historiadores, veio a galera do IFAM e falou, cara, que isso? Aqui é uma cidade do ouro, só que no Rio de Janeiro. Ela ficou abandonada por todo esse período. E aí, pum, patrimonializaram, virou patrimônio cultural da humanidade. Hoje Paraty tem até, para variar, né, no Rio de Janeiro, violência. Eu fui em Paraty agora, tem um mês. Fui com a minha esposa, tem um pouco mais de um mês, foi em janeiro. E, pô, tava no mercado, fui no carro, pegar o carro, daqui a pouco uma correria danada, um cara roubou não sei quem, se escondeu no mercado, pancadaria. Eu falei, pronto, o Rio de Janeiro chegou em Paraty, infelizmente. Mas é assim, tá no meu coração. E aí, galera, pra gente finalizar, o ouro acaba porque Portugal explorava mal, né? Técnicas rudimentares, ouro de superfície, que a gente chama de ouro de aluvião. Tanto é que até hoje, a província com maior produção de ouro do Brasil ainda é Minas Gerais. E o que significa isso? Que Portugal não levou tudo, levou muito. Levou milhares de toneladas de ouro, mas não levou tudo. Por quê? Porque não tinha nem tecnologia para isso. Então hoje, as grandes mineradoras mineiras, né, como o Grupo Votorantim e outras coisas, perfuram profundamente o solo para conseguir ainda a produção aurífera que nós temos ainda hoje no Brasil. Mas, no final do século XVIII, é o esgotamento das minas e Portugal. Ah, professor, aí Portugal fica ferrado de novo. Até fica, cara. Mas o problema é que o final do século XVIII já é a Revolução Francesa. E o começo do XIX já é a independência do Brasil. Então não deu nem tempo de Portugal. Portugal sentiu falta do ouro, o Brasil, pum, 1822 faz a independência. E aqui só a título de curiosidade, 1980 descobriram ouro na Bahia, na Serra Pelada. E isso aqui é uma foto que mostra o quanto que o Estado ele perde o controle total. Porque não tem como, irmão, você frear a sede do ouro, a fome do ouro. Cara, Serra Pelada morria gente todo dia, todo dia. Gente esmagada, gente que despencava, assassinato pra cacete, assalto pra tudo quanto é lado. Virou uma terra de ninguém. E o Estado não pôde fazer absolutamente nada, porque ficou descontrolado a produção aurífera. Isso aqui é mineração, tá ligado? 4 anos depois, Serra Pelada tinha mais nada. E ainda assim, uma galera ali tentando encontrar o que sobrou do resíduo, do resíduo, do resíduo. Pessoal, aqui tá Pombalina. Eu já mandei o slide direto, mas eu não vou falar de Pombal hoje não. Já falei muita coisa, né? Exploração diamantina, transferência da capital para o Rio de Janeiro, a derrama, tudo isso foi feito pelo Pombal. Mas eu acho que vale falar sobre ele especificamente com calma. E na semana que vem eu falo sobre o senhor Marquês de Pombal e também falo sobre as revoltas nativistas. Beleza? Boa semana pra gente, um beijo, fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.